E me foi encomendada uma palavra para os solteiros. Isso aí. Vou esperar. Meus irmãos, veja bem. Eu queria começar fazendo uma ressalva muito importante. A voz de quem você vai ouvir? A voz de quem você vai ouvir? Hoje eu cheguei aqui, o Fernando já tinha me mostrado, vocês receberam aí um bilhetinho? A letra está aí, ó. Aí, ó. Como escolher a pessoa certa? Olha o rapaz com a lupa lá. Está se achando, né? Olha lá, vai achar. Tem boas orientações nesse cartão, né? Foi preparado com carinho, eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Mas nesse tempo que a gente está aqui, eu quero dar um passo além dessa frase que foi colocada. Eu não sei se a gente está com o título do nosso tema ali. Tá? Não está. Tá? Ali atrás. Isso. Encontrando a pessoa certa. Lê para mim lá. Então vamos repetir de novo. Encontrando a pessoa certa. Porque é o seguinte, o jovem hoje em dia, Fernando, ele sabe tudo de amor, de romance. Não é assim? Ele já entendeu tudo. Por que ele já entendeu tudo? Porque a vida dele é romance. Ele liga a televisão no Netflix, está passando um romance, está passando um filme. Aqueles filmes têm até um nome em americano, um nome em inglês que chama chick flick. É o nome da tipologia do filme, que significa filme para menininhas. Esse que é o nome do filme, né, no vocabulário, porque é aquele filme que vem de uma ideia de romance, não é assim? Mas é diferente, porque as pessoas antigas, elas assistiam novela. Mas os jovens não assistem novela. Vocês assistem dorama. Que não é novela, tá, gente? Não pode falar para eles que é novela. É série. Assim? É mais descolado. Tem material todo dia para assistir, tem capítulo. A jovenzinha está igual aquela velhinha coroca, né? Não perde um. Depois vai lá no Twitter, no Instagram, para falar com as colegas sobre o que aconteceu no capítulo tal. E os homens estão lá também assistindo vídeos, escutando músicas, ouvindo histórias. Quem que você vai ouvir? Essa é a primeira pergunta que eu tenho para você. Nessa noite, eu quero te desafiar a ouvir a palavra de Deus, a santa palavra de Deus e o conhecimento profundo sobre o seu propósito na terra. Eu quero convidar você a abrir em Gênesis 2, versículo 24. Esse é o nosso texto base. E a gente vai passear pelo livro de Gênesis um pouquinho, para você entender nesses poucos minutos de quem é a história de amor que você vai construir. Gênesis 2, versículo 24. Por isso, deixa homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Por isso, deixa homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa é a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Essa é a palavra de Deus. Deus criou todas as coisas. No capítulo 1, Deus vai falar sobre, por meio das escrituras, ele vai falar sobre o propósito de Deus na hierarquia do cosmos. Então, se você pegar Gênesis 1, Deus vai criando todas as coisas, 1, 2, 3, 4, 5 dias. No sexto dia ele cria quem? Você sabe? Está em dia aí? No sexto dia Deus cria homem e mulher, está lá no 26 do capítulo 1. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, tendo ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem e imagem. A imagem de Deus o criou. 27, então. Homem e mulher os criou. Criou o homem e depois criou o homem e mulher? É isso mesmo. Nas escrituras, no capítulo 1, tem um autor chamado John Walton, que vai fazer um texto, uma série de textos sobre Gênesis 1, e ele explica isso muito bem. Entende isso agora? Adão aqui significa humanidade também,
Por isso que no final do 27 está falando que criou homem e mulher. Deus está falando o seguinte: eu criei a humanidade e essa humanidade foi dividida em dois, homem e mulher. Existem dois horizontes distintos e insuperáveis da humanidade: homem e mulher. Só que no capítulo 2, Gênesis vai tomar uma ênfase diferente. A primeira ênfase do capítulo 1 é: Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança no sexto dia, porque Ele colocou homem e mulher no sexto dia como última criação da terra, porque homem e mulher são sacerdotes da terra, porque homem e mulher precisam ser para o mundo o que eu sou para o universo. Conseguiu entender? Então você foi criado, homem e mulher, para ser o quê? Olivai, senta por favor, não mexe mais. Combinado? Também, Ben. Vocês foram criados à imagem e semelhança de Deus, para refletir a imagem e semelhança de Deus. Por que você acha que nós insistimos tanto, está lá nos 10 mandamentos, que a gente não deve fazer imagem do que há sobre a terra, na terra e debaixo da terra? Por quê? Porque você é a imagem. Deus escolheu criar homem e mulher para que eles pudessem refletir a sua imagem. Por isso que Deus, quando cria a humanidade, cria família. Por isso que em Gênesis capítulo 13, se não me engano, Deus vai falar para Abraão assim: na sua semente serão abençoadas todas as famílias da terra. Porque a bênção de Deus toca a família. O plano de Deus para a habitação da presença dele no mundo passa pela família. E como que começa uma família, meus queridos? Deixará o homem, pai e mãe, se unirá à mulher e será uma só carne. A família começa aí. Então o plano de Deus é, por meio das famílias que crescem e se reproduzem, a imagem de Deus seria espalhada sobre a terra. Por isso que Deus fala: crescei-vos e multiplicai-vos e espalhai sobre a face da terra. Está fazendo sentido? No capítulo 2, sabe qual que é a ênfase que a gente está lendo? No capítulo 2, Deus vai falar assim: tá bom, eu criei homem e mulher como coroa da criação, eles são sacerdotes. Mas agora vamos olhar para esse casal, como que funciona a dinâmica deles. Você está falando assim: nossa, eu achei que você viria aqui derramar bênçãos, profecias sobre mim, sobre encontrar uma pessoa amada. Sabe qual que é o problema de vocês? Que vocês sabem... Quer dizer, vocês sabem mais de uma torradeira do que sobre o propósito de Deus para as famílias. Aí vocês querem se relacionar, né? Querem se lançar em grandes sentimentos, emoções, e depois não sabem por quê. Porque vocês querem pegar um serrote e usar como martelo. Vocês falam assim: eu quero casar para ser feliz. Eu quero ter um romance para ser feliz. Não vai ser feliz, filha. Não vai ser feliz, filho. Casamento não serve para isso, sinto dizer. Casamento não foi feito para te fazer feliz. Aprende logo que dói menos. Então no capítulo 2, o que vai falar as escrituras? Que Deus criou o homem primeiro e deu a ele o quê? Versículo 7 do 2: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para os alimentos. Também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E logo depois ele vai dizer: Deus o colocou no jardim para cultivar e guardar. Cadê a mulher? Agora estamos diante do primeiro problema da humanidade. Você sabe qual foi o primeiro problema da humanidade? Já parou para pensar nisso? Irmão André, é o pecado. Esse foi o segundo problema. O primeiro problema foi que todos os animais, todos os seres vivos estavam acompanhados de casais, e o homem estava sozinho. Por isso que Deus vai dizer assim: não é bom que o homem esteja só. Isso é um problema. A solidão é um problema, meu filho. Por isso, quando você vê um homem que quer casar solteiro, é um homem de 18 anos,
19 anos, ele quer casar, ele está solteiro, ele está meio boladinho, ele está meio tristinho. Se ele está procurando um relacionamento, ele está assim, nossa, quando é que vai chegar? Veja, eu quero que você entenda isso agora, entenda isso de uma vez. Homem e mulher foram feitos para casar, você foi criado para casar. Hã? Você foi criado para o casamento. Aliás, o casamento começa nos primeiros capítulos da Bíblia. E sabe lá no último capítulo da Bíblia? O que está falando o casamento? Apocalipse. Casamento no começo, casamento no fim. Então o casamento está no centro das Escrituras. Homens e mulheres foram feitos para casar. Por quê? Porque não é bom que o homem esteja só. Sabe qual que é o problema aqui? Depois do pecado, que vai acabar no capítulo 3, o pecado vai acontecer no capítulo 3 de Gênesis. Sabe como o homem quer resolver o problema dele de solidão? Com romance. Eu vou repetir, acompanha comigo, veja bem, olha só, respira. Não era bom que o homem estivesse só. Deus vai dizer no capítulo 2, farei para ele uma auxiliadora idônea, uma ajudadora idônea. O que Deus está falando? Que vai dar ao homem uma secretária, é isso, meus queridos? Não, o mesmo autor que eu falei lá no começo, comentarista, John Walton, ele vai falar o seguinte: o termo para ajudadora é o termo hebraico ezer. E ezer significa a ajuda para a qual quem recebe a ajuda não seria capaz de fazer. Está acompanhando? Esse mesmo termo ezer é utilizado para a ajuda que o próprio Deus faz para a salvação. Eu gosto de falar isso, calma. A mulher para o projeto familiar surge na família como S minúsculo, salvadora do projeto familiar. Pegou aí? Salvadora com S, fala para mim, minúsculo ou maiúsculo? Minúsculo, repete aí. Ou seja, você não é Jesus não, tá, mulher? Você não é a salvadora do mundo não. Você não é o centro do mundo não, cuidado. Mas para o propósito da família, da vocação familiar, Deus cria Eva, ajudando Adão a entender a dor da solidão, deixando ele sozinho no jardim por um pouquinho, vendo como ele não seria capaz de caminhar sozinho. Então ele fala assim, agora eu vou te dar uma ajudadora idônea. Está vendo aí, Adão? E aí Deus coloca ele para dormir, da costela de Adão, John Walton vai explicar, o termo ali não é costelinha não, o termo é metade. Da metade de Adão sai uma mulher, segundo o horizonte da humanidade. E ele olha para ela e fala, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Somos um. O primeiro casamento das Escrituras. Coisa linda. Está conseguindo entender? Então essa é a visão de Deus para a família. Você foi criado para o casamento. Porque não é bom que o homem esteja só. Só que aí vai a grande questão. Para qual casamento você foi criado? Lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai revelar a plenitude desse significado. O verdadeiro casamento, o casamento que dura para toda a eternidade, é o casamento de Cristo com o povo dele. Quando Jesus Cristo se entregou na cruz, nu, é isso que o texto diz, e ele se colocou no lugar da igreja, que é noiva imaculada, ele pagou pelos pecados dela, sabe o que ele está falando? Eu entrego a minha vida para te ter como minha noiva. E esse casamento, essa unidade que nós temos em Cristo, enquanto corpo de Cristo, vai durar para todo sempre. O casamento vai acabar, mas esse casamento jamais vai acabar. O casamento de Deus com a igreja dele. Então, primeira coisa que você tem que aprender. Não adianta resolver a sua solidão casando. Tem muita gente casada que vive na solidão e tem muita gente solteira que vive plenamente em tranquilidade, se vive plenamente em Cristo. Conseguiu pegar aí? E não adianta você, como crente solteiro,
querer um casamento com pessoa humana se você não é fiel ao casamento que você tem com Cristo. E como é que é o casamento que você tem com Cristo? Lá nas suas emoções você fala assim, ai, Cristo mora aqui. Não, é no comprometimento diário na sua vida devocional e com o corpo de Cristo. Ao sinal, pega aí, juventude. Não vá atrás de gente que não está comprometida com a igreja, porque se é crente e está casado com a igreja, se não está comprometido com a noiva de Cristo, vai estar comprometido com você depois de casar. Vai fazer uma mágica. Não era muito sério na igreja não, mas eu casei e vai mudar. Fez o voto nupcial, sim, salabim, de repente o cara virou dedicado à família. Como assim? Já estava escrito nas estrelas, meu querido. Minha querida, deu todos os sinais, estava escrito. Não precisava nem de profeta para falar. A pessoa não está comprometida com a igreja hoje, aqui, agora. Não está. O que as pessoas vão fazer então diante da solidão? As pessoas vão fazer por causa do pecado. Então lembrar de Eclesiastes 3, que vai falar assim: colocou Deus no coração do homem a eternidade. Vocês estão lembrados desse texto? Deus colocou no coração do homem o desejo de eternidade, é isso que o texto diz. E esse desejo de eternidade que nós temos para ser resolvido com Deus, que só é possível por meio da cruz de Cristo, nós queremos resolver com, vocês já sabem, romance. O romance é um dos principais ídolos do nosso tempo. É isso mesmo. A gente lê lá no livro de Juízes. Quem já leu o livro de Juízes aqui? Levanta a mão, só para ouvir. Vou explicar para vocês. O tema do livro de Juízes é assim: Deus mandou o povo de Israel ocupar a terra dos povos de Canaã. Só que aí o povo de Deus começa a falar assim: vamos ocupar mais ou menos. Vamos ocupar, mas não vamos ocupar. Eu vou ser comprometido com Deus, mas não. Só que não, só um pouquinho. E aí o povo, aquela região ali de Canaã, começou a ter vários postes ídolos, que é uma abominação a Deus. Tinha ídolos para tudo quanto é lado, e o pessoal falava assim: oi, eu sou de Deus, eu sou do povo de Deus. Só que aí, durante o dia, durante a semana, eles prestavam cultos para outros deuses. Aí você fala assim: nossa, agora você está viajando mesmo. Achei que ia vir aqui escutar profecia. Achei que ia escutar coisa de solteiro. Você está falando agora de poste ídolo. Meu querido, o que está no centro da sua casa? Uma televisão? O que está no centro do seu quarto? Um notebook? O seu celular? Tem um ídolo na sua vida do tamanho do universo que se chama romance. E você dedica 8, 9, 10 horas a essas histórias de romance. E você está assim: não, mas no final vou achar uma pessoa certa. Você está sendo discipulado por um ídolo que diz que você tem que casar para ser feliz, que você tem que encontrar um romance. E você está assim: não, mas vou encontrar uma pessoa de Deus para mim, vou seguir Deus. Mas você escuta um vídeo, um filme, uma história com valores completamente deturpados, acha lindo, acha graça, seu coração fica quentinho. Você está sendo discipulado. Vozes da serpente estão entrando no meio do seu caminho e levando você para um imaginário afetivo completamente deturpado. Aí você está assim: o que eu faço para encontrar a pessoa certa? Eu já sei, eu tenho que achar a pessoa certa. Aí você começa a olhar para fora e fala assim: aquela não é a pessoa certa. Esse aqui talvez seja certo. Não, mas esse não. Entende? Aí você começa a olhar para fora e começa a criar critérios que você não vive. Aí para você conquistar a pessoa certa, você começa a viver um teatro. Aí na hora de encontrar a pessoa certa, você virou a pessoa errada. Não adianta você pensar em encontrar a pessoa certa, porque em primeiro lugar você está pressupondo que o relacionamento é sobre encontrar a pessoa certa. A pergunta central é: você é a pessoa certa para o relacionamento que Deus estabeleceu? Essa é a pergunta. Porque se você não se tornar a pessoa certa em Deus, a pessoa que é certa vai passar e você não vai ver ela. Você está com o olho errado. Sua lente está toda bagunçada. Você não consegue valorizar as virtudes certas. Um dia uma moça falou assim, comentou lá no Instagram: porque sabe como é que é, né?
Os homens bons não estão disponíveis. Só tem os homens acima também. Tá bom, falei assim, seguinte, é que o homem bom, normalmente, ele está num período de maturação, então, que você vai ter que ter um olhar de fé. Porque o homem bom está casado, está com 3 filhos, já tem emprego, ganha bem, mas já está casado já, ué. Teve uma mulher humilde que falou assim, olha, ele tem alguns princípios aqui que eu tenho que olhar. Falou assim, esse cara está indo na direção certa. E por que eu estou falando isso? Olha a lição que você aprende aqui no texto. Deus colocou Adão no jardim e deu a ele uma missão, cultivar e guardar. Ele já tinha esposa? Ele já tinha Eva? Não. Então a primeira coisa que você vai aprender para a sua vida, abre o seu coração para Deus. Resolva o seu problema vocacional antes de querer resolver o seu problema emocional. Repetir. Vocação vem antes de emoção. Vocação vem antes de relacionamento. Especialmente para você, homem. Mas como é que está o jovem? Eu já falei das dorameiras, né? O jovem está como? É 12 horas de videogame, irmão Fernando, por semana. Aí esse cara é o cara que quando tiver com 28 anos, ele vai falar assim, não estou pronto para o casamento não, tem que ganhar mais dinheiro. Ainda falta muito para melhorar. Aí quando ele tiver com 34, ele vai falar assim, não estou pronto para filhos ainda, preciso ter mais dinheiro. É claro, meu filho, você gastou 10 anos na frente do videogame. Você jogou a sua força produtiva no quinto dos infernos, me perdoe falar dessa forma. Você está desperdiçando toda a força que Deus te deu, entregando para prazeres imediatos. Aí depois você fala assim, não estou pronto para casar, claro. Aí você vai falar assim, irmão André, mas eu vou jogar profissionalmente. Vai, filho, qual ranking que você está? Você está em 10 do Brasil, 15 melhor do Brasil? Você está em 2000, você é ruim, velho. Para, você está querendo enganar quem? Joga 30 minutos por semana, tá bom, velho. Agora eu falo, os jovens, os homens estão sendo massacrados por prazeres rápidos, videogame e pornografia, e o número de mulheres está aumentando também. E aí o que acontece? Eu fico pensando, eles fazem coisas como se fosse vocação, porque você está lá caçando, pegando as coisas virtual, não é isso? Dá para parecer que você está fazendo alguma coisa, seu coração está gritando lá dentro como homem criado por Deus, você está assim, eu quero ser útil no mundo. Mas na igreja não, na família não. Eu quero ser útil no mundo, vou juntar com meus amigos para jogar videogame. Mas você tem a sensação que você está fazendo alguma coisa na gangue, no grupo, você tem um pertencimento. Aí você fala assim, é isso, cara. Sua vida está sendo jogada no lixo. Você poderia estar investindo tempo na palavra de Deus, investindo tempo aprendendo uma vocação, aprendendo a capacidade de ser produtivo no mundo. Você vai chegar com 25, 26, 27, 28. Você fala assim, não está dando para casar. Claro, você não aprendeu uma profissão, cara. Você não focou na sua vida na hora que tinha que focar. Aí você vai começar a espiritualizar. Deus está preparando alguém, não está. Você teve a chance de se preparar a vida inteira, meu querido. Agora não adianta jogar para Deus. Você vai assumir o seu lugar? Essa é que é a questão. Por isso que eu estou chamando a atenção para vocês. O tema número 1 da vida de casado é: você está casado na igreja de Cristo, em comunhão? Porque os solteiros falam assim, quando eu casar vai ser muito fácil. Não vou precisar esperar nada. É tão difícil esperar quando eu sou solteiro. Eu tenho 6 filhos, você tem que ver o tanto que eu espero. Mais ainda, eu sou motorista de Uber gourmet. 1h30 do meu dia é dirigir, véio. E quando eu vou sair de casa, eu falo assim, meu amor, posso sair de casa? Ela fala, agora não. E eu faço o quê? Agora não. E você lá, solteiro, vai sair de casa, você faz como? Não sei se eu vou agora ou daqui 5 minutos. Vou agora. Olha a liberdade. O apóstolo Paulo chega a dizer que a vida de solteiro é uma liberdade sem o embaraço da família, sem a distração da família.
A vida de casado é serviço. E a de solteiro? Tem que ser de serviço também. Porque hoje em dia está todo mundo assim. Estou vivendo a bênção de ser solteiro. Essa bênção aí vai para sempre, né? Não, mas peraí, você é celibatário? Você já resolveu sua vida, não vai casar mesmo, não? Não, e também não. De vez em quando a gente dá uma divertida com os errados, né? Diz o sujeito. De vez em quando eu não estou querendo ficar solteiro para sempre, não. Mas por enquanto eu estou vivendo a bênção de ser solteiro, né? Que bênção que é essa? Que você não está comprometido com a igreja, você não está se entregando na família que Deus te deu. Você não pega um telefone 1 hora para saber como é que está o pai, como é que está a mãe, como é que está o parente fulano de tal, não pergunta se está precisando de ajuda. Você está todo sem embaraço. Aí você fala assim, não, agora é a hora de curtir, mas eu quero casar. E quando você casar, você está menos preparado para servir na família, porque você não aprendeu a ser família de Deus. Você quer resolver o seu problema emocional, mas você não quer resolver o seu problema vocacional. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus para servir, ser produtivo, está entendendo? E estar junto do seu corpo, que é a igreja dele. Está fazendo sentido, meus irmãos? Então não vai adiantar você querer resolver o seu problema emocional, porque você vai resolver o seu problema emocional, vai gerar outro. Você começa a ficar desesperado com a sua solidão, aí você começa a relacionar com qualquer um. Você quer tirar esse vazio que está dentro de você, só que o ídolo é assim, ele toma tudo de você e não entrega nada de volta. Aí você vai se vender por lentilhas. Então vamos na vocação. Homens, assumam o seu lugar de vocação. Começa a olhar a sua agenda e organize a estrutura do seu tempo. O que você faz? Você está lendo as Bíblias, que hora você acorda? Você está aprendendo a ser um marido pior se você continua do jeito que você está. Não é melhor? Aí as moças estão assim, mas como assim? Você está dizendo então que os homens, eles decidem a vocação, e aí a gente só fala assim, não, isso é machismo, isso não pode. A gente também tem que lutar. Eu sou guerreira, eu quero lutar pelo meu homem, quero correr atrás dele. É assim? Aí a moça começa a tomar a iniciativa e vai. O que ela faz? Constrange o cara a namorar, depois constrange o cara a noivar, depois constrange o cara a casar, depois vai arrastando o cara e fala assim, agora você vai me dar um filho. Arruma o filho. Aí depois ela vai chegar lá na caixinha do meu Instagram, irmão Fernando, vai falar assim, não sei, meu marido é muito sem iniciativa. Você treinou o homem a ser sem iniciativa. Você pegou ele pelo pescoço e arrastou ele a vida inteira. Como é que ele vai ter iniciativa? Você queimou todas as etapas. Por quê? O seu homem não estava resolvido vocacionalmente. Mais ainda, o foco desse homem, sabe o que era? Era te conquistar. Então ele é um homem fraco, é essa mala que está aí com você casado hoje em dia. Cara sem convicção nenhuma. Por quê? O alvo dele não era a missão de Deus. O alvo dele era chegar no coração da mulher. Vou fazer de tudo por você. Sai desse, que esse cara é uma mala, moça. Aceita que dói menos. Por isso que muitas meninas se confundem com o bad boy. Ela acha o bad boy atraente, por quê? Porque o bad boy, ele é, vamos dizer assim, ele é um líder do mal. Ele é o cara que não se curva a mulher e vai para um lado ruim. Aí você fala assim, nossa, como ele é decidido. E vai atrás. Mas o homem de Deus, ele tem verdadeiramente essa capacidade. O homem de Deus não vai negociar o que Deus tem para ele por causa de uma moça. Ponto. Por isso que o pedido de casamento, para descrever para vocês, é o quê? Um homem que entendeu o que Deus tem para ele, vocacionalmente, ele está certo do lugar dele no mundo, ele quer servir a Cristo, ele está em comunhão com a igreja, e aí ele chega para a moça e fala assim, ajoelha, claro, né, o mínimo, você vai ajoelhar e falar assim, olha, não tem como eu cumprir a minha vocação sem uma ajudadora, e eu entrego a minha vida para que seja você. Aí você vai falar assim, e a gente só pode falar não? E os meus sonhos? Posso falar assim, e os meus sonhos? Eu quero fazer isso, eu quero conquistar tudo. Filha, escuta só, você pode dizer não. Você fala assim, não quero. Olha que liberdade, que poder. Você fala assim, mas isso é muito pouco. Pois é, Eva falou sim para a serpente, destruiu a humanidade inteira.
Maria falou sim para o anjo e abriu o caminho para o Salvador no mundo chegar. Fala para mim se o sim ou não da mulher é pouco. É que você não sabe usar, moça. O sim e o não de uma mulher move o mundo. É mais vocês ficam se rebaixando. Vocês querem ir lá na força do braço e ganhar um homem. Você não está deixando ele se mostrar um homem. Está entendendo a diferença? Pegou aí? Então você vai falar assim, então eu não posso fazer nada, eu tenho que amarrar a minha mão e ficar só parada assim. Não, filha, são iniciativas diferentes. Você está lembrado lá da mulher de Isaac? Qual que era o nome dela? Rebeca. Onde que ela estava? Quando ela foi encontrada? Com um cântaro, indo em direção à fonte para fazer o quê? Para servir. Você vai ser vista, mulher. Você vai ser vista, então seja vista. Mas seja vista, tem até uma dica aqui, ó. Esteja em lugares que existem outros homens com os mesmos valores que você. A iniciativa da mulher é diferente. Você vai sinalizar, já é suficiente. Deixa o homem correr atrás, é melhor para todo mundo. Vocês vão ficar mais seguras e eles vão ficar mais confiantes do que eles estão fazendo. Você quer viver uma vida inteira na dúvida? Pegou o cara pelo pescoço, trouxe ele para dentro da sua vida. Você vai ficar sempre assim, mas será que ele realmente, ou foi só comodidade? Você está sendo uma fábrica de um homem sem iniciativa. Sinaliza, deixa o homem vir. Faz sentido para vocês? Então Deus vai estabelecer critérios, princípios para você governar a sua ação no mundo. Só que primeiro a gente falou o quê? Você resolve a sua solidão com Cristo. Essa é a primeira lição que a gente tem hoje. Não adianta você não resolver um problema que só resolve com Cristo, resolver ele com um romance. Você vai ficar correndo atrás de um, aí não vai dar certo, aí você vai correr atrás de outro, aí não vai dar certo. E você não está construindo, não está cumprindo o propósito que Deus tem para a sua vida. Veja, o que você precisa entender? A sua história de amor, essa história de amor que você sonha, muitas vezes, na maioria das vezes, ela está infestada de visões de mundo que não tem nada a ver com as Escrituras. E aí você fica lá assistindo o seu doraminha. Eu nunca vi dorama não, tá, gente? Pode me criticar. Só li sobre. Mas pelo que eu li é mais ou menos assim. A moça, ela está lá morando num lugar. Aí ela vai e tem um sonho. Qual que é o sonho dela? Ela quer estudar biologia marinha em Valadares. É o sonho dela. Entendeu? Vai vir para cá estudar a fauna, a flora do oceano. Está entendendo? Aí ela fala assim, eu vou para lá. Aí tem um cara que é cirurgião, chefe do hospital não sei o quê, que ele vê essa mulher e fala, por você eu largo tudo. Aí ele larga o hospital, entendeu? Pega sei lá o quê, vai para uma vida completamente diferente da que ele construiu. E aí você fala assim, uau, que prova de amor. É isso que eu quero para mim. Você não quer esse cara, vou repetir, esse cara é uma mala. Vou dizer mais, esse cara não existe, ele é um unicórnio. Por que ele é um unicórnio? Porque todo cara que tem senso vocacional, ele não vai negociar a vocação dele por você, moça. Se a sua vocação não é compatível com a do rapaz, fala não e está tudo bem. Glória a Deus, quanto antes melhor. Eu gosto de falar isso, namoro existe para acabar. Ou termina logo ou vira casamento. Você gosta de namoro de 10 anos, 15 anos, 20 anos? Não deu para ver ainda não, juventude? Já está caminhando ali. Então veja, essa é uma das maiores dores que tem. E começa quando? Quando as pessoas confundem a vocação, que é algo de Deus, com os sentimentos. Então assim, eu encontrei a pessoa certa. Ela vai resolver todos os meus problemas. Como o seu casamento é sobre encontrar a pessoa certa, um belo dia você está lá no meio do casamento e fala assim, eu acho que ela não era a pessoa certa. Aí, como o propósito do casamento é encontrar a pessoa certa, aí você fala assim, vou terminar, porque não é a pessoa certa. Ou pior ainda, eu vou casar quando eu encontrar o amor verdadeiro.
A pessoa casa por amor. Já viu isso? Casei por amor. Aí está lá no meio do casamento, fala o quê? O amor acabou. Portanto, o casamento acabou. Deixa eu te explicar uma coisa sobre o casamento aqui que é fundamental. Aprende para a sua vida. Casamento não é sustentado por amor. Casamento não é sustentado por amor. Casamento é sustentado por um Deus que é amor, quando os cônjuges se dispõem a andar de acordo com os votos nupciais. O que sustenta o casamento é a promessa e a graça de Deus. Você não casa por amor, porque quando você casa você nem sabe amar, meu filho. Você nem aprendeu ainda. Você fala assim, não, mas eu senti uma coisa tudo muito grande. O nome disso é limerância. Limerância é um estágio mental que dura de 1 a 2 anos e 4 meses, que deixa o sujeito um pouco bobo. Então, quando você está apaixonado, aí que você precisa buscar os conselhos. Aqui está falando sobre conselho de pais. Você precisa estar junto com amigos cristãos verdadeiramente transformados pelo Evangelho. Você tem que confiar em mais velhos, porque quando você estiver apaixonado, você tem que chegar para essa pessoa e falar assim, é o que eu estou vendo mesmo? E grande chance da pessoa falar assim, descreve ele aí para mim. Ah, ele é bonito, ele é sensível, sabe? Ele é um pouco diferente, mas lá no fundo ele tem um coração bom. Aí a pessoa vai dizer assim, não filha, está cega. Ele não é assim não. Você vai precisar colocar conselhos, andar com pessoas, submeter. Aí eu falo, vai começar a namorar? Pede a esse homem sinais de que ele está disposto. O que são sinais? Relacionamento à luz do dia. Se o cara te dá aquela ligação, se ele manda uma mensagem depois que tudo já aconteceu, no final do dia, pode saber que ele não está interessado em você não. E mais, a melhor coisa que você faz, moça, quando você for se relacionar, aí eu vou falar para minhas filhas, leva o cara para conhecer sua família. Aí ele vai falar assim, não, mas isso é besteira. É besteira porque ele não está afim de ficar sem graça por causa de você. Olha que sinal maravilhoso. Não é fácil ir lá na casa do papai, não, da mamãe, bater continência, ficar... Isso faz parte de oportunidade para ele mostrar que ele está disponível. No texto que a gente leu, o texto base, deixará o homem pai e mãe. Quem que deixa a família? O homem. Porque o homem precisa mais da iniciativa do que você, moça. Sabe por quê? A masculinidade é aprendida. A feminilidade tem uma parte de virtude aprendida, mas massivamente a feminilidade já é entregue pela biologia. Com todo respeito aqui, meus queridos. A biologia chega na vida da moça, esmurra ela e fala assim, você é mulher. Todo mês você tem aquele ciclo, não é? Todo mês você está sendo lembrada que existem grandes consequências se você ferir a pureza que Deus estabeleceu para você. Está percebendo? O homem não, o homem precisa passar por ritos mais claros. Então é muito importante ele sair da parentela, ele sair da zona de conforto. Então tudo que você puder, moça, para ajudar esse homem a tomar uma postura, uma iniciativa, você está se protegendo. Está fazendo sentido? Mas o que a gente vê por aí? Não, isso é besteira, não, pode fazer de qualquer jeito, né? Vamos ali, se viu a primeira vez, dá um beijo, está lindo, foi o momento. Porque você está treinando a sua vida para ser governada pelas suas emoções. O foco aqui é as suas emoções. Isso é um ídolo. Deus está te chamando para uma forma diferente. Aí agora eu quero chamar vocês aqui comigo. Vocês já devem ter ouvido falar, alguém falando, tá? Eu sei que as pessoas que falam isso falam com o coração sincero para abençoar vocês. Eles falam assim, ai, a bênção de ser solteiro. Já vou falar essa? Tipo assim, aproveita a bênção de estar solteiro, é uma coisa maravilhosa. Na hora certa, Deus vai mandar a pessoa para você. Tá assim? Então vamos lá. Respira.
Normalmente a pessoa que te dá esse conselho já está casada com 3 filhos. Tá? O que fala as escrituras aqui? Não é bom que o homem esteja só. Solteirice, por definição, especialmente se você almeja casar, solteirice não é vida de faz de conta, não é liberdade para você fazer o que quiser. Solteirice é deserto. Aceita que dói menos. Gente, eu lembro quando eu era solteiro, estava procurando uma esposa, era difícil. Era difícil demais. É melhor a gente aceitar isso do que a gente começar a ficar criando narrativas. É muito bom, é tudo maravilhoso. Deus vai mandar uma pessoa, mas a gente não se posiciona em relação a isso. Deixa eu te dar um exemplo. Se eu chegar aqui para vocês e falar assim, gente, quem está procurando emprego aí? Levanta a mão. Alguém está procurando emprego? Ninguém? Está todo mundo empregado aqui? Todo mundo beleza, estudando? Tá bom. Então, eu entendi que você levantou a mão aqui, Vi. Beleza. Imagina um conselho que eu chego para você e falo assim, não, a bênção de você estar desempregado, meu irmão. Aproveita aí, Deus vai mandar na hora certa. A vida é assim. O que vocês diriam? O que você diria para mim, irmão Fernando? Conselho bom? Faz sentido. O que eu tenho que falar? Meu filho, vai fazer uma capacitação, vai fazer um currículo vitae, prepara, aprende a conversar com os outros. Então por que cargas d'água esse conselho é dado toda semana para solteiros? Você quer casar? Se prepara, meu querido. Arruma o seu currículo vitae. Começa a aprender a andar arrumado, começa a aprender a conversar com as pessoas. Isso é a coisa mais natural, isso é sabedoria. Agora, o que você não vai fazer? Achar que tudo você vai resolver com a sua mão. Você não vai, você vai ter que resolver isso debaixo de oração. Se preparar para a vida 2 é um ato de fé. Você está falando assim, irmão André, mas é difícil demais, sabe por quê? Pensa comigo aqui. Está muito difícil achar uma pessoa. Está difícil demais. Aí você vai ser uma moça que você tem 2 opções. A tentação. A culpa é toda dos homens. Os homens estão ruins demais. Já viu isso? Tudo é culpa dos homens. Aí sua vida continua lá do mesmo jeito. Você não busca mais a Deus. E o homem está assim, a culpa é das mulheres. Agora tem um Red Pill. Já ouviu falar? Sigma. Vocês estão por dentro aí disso? Nunca ouviram falar? Os homens estão assim, nós não precisamos de mulher não. Claro que precisa, meu filho. Não, o mundo não precisa de mulher. O mundo precisa de homem. Vocês estão desrespeitando a ordem criacional de Deus. Se você é uma pessoa que decidiu ficar solteiro para sempre, glória a Deus, seja uma pessoa celibatária, se lance no corpo de Cristo, sirva mais, mas se você deseja um relacionamento, busque o seu melhor para a glória de Deus. Agora tem um problema, é muito importante a gente falar disso, sabedoria básica. Vou contar uma história simples e vamos caminhar para o final. É a história do apartamento. Vamos supor que eu quero comprar um apartamento. Você vai falar assim para mim, quanto dinheiro que você tem? Sei lá, tenho 300 mil reais, está ótimo. Você quer comprar um apartamento de quanto? 700 mil. E Deus vai me abençoar. Aí eu vou começar a orar, vou orar. Oro. Aí aparece uma pessoa que está divorciando, que está desesperado para vender um apartamento de 700 mil. Eu falo assim, só dou 300 mil. Aí a pessoa vai lá e vende por 300 mil. O que o sujeito faz? Vai na igreja, dá o testemunho. Deus é bom demais. Tinha uma pessoa divorciando. Eu coloquei meu pé na garganta dela assim, tirei o apartamento que era de 700, paguei só 300. Glória a Deus. O cara não está pensando nada, né? Em vez de ele orar pela pessoa, tá? Conseguiu comprar o apartamento. Chega no apartamento. O carro do vizinho dele é de 700 mil. As férias de quem mora lá é de 700 mil. A escola que os meninos lá estudam é de 700 mil. Mais o quê? O condomínio é de 700 mil. O restaurante que o pessoal vai é de 700 mil. E ele está lá com 300 mil assim, minha vida é muito difícil, está muito ruim. Já viu isso? Tá, você acha que eu estava falando de compra de imóvel? Eu estava falando de relacionamento. Por quê? Você é um apartamentozinho de 300 mil e quer casar com alguém de 700. E está pedindo a Deus. Oh Deus, manda esse homem abençoado, manda essa mulher abençoada. Filho, você está jogando na 4ª divisão do Paulista, quer jogar na Champions League.
Vai perder, filho. Você está arrumando problema. A moça está assim. Outro dia apareceu uma moça e falou assim: eu quero casar com um coreano. Posso esperar um coreano? Eu falei: filha, para de assistir dorama. Olha a sabedoria das pessoas. Isso tudo porque é a obsessão de achar a pessoa certa. Você começa a fazer a listinha, só que você esquece que depois da queda, todo mundo é pessoa errada, meus queridos. Você também, principalmente você. O Evangelho, antes de tudo, diz que você, sem Cristo e sem santificação, não está preparado para o casamento. E mais, o casamento vai expor você a coisas que você nem imagina. Quando você entra no casamento, você começa a ver defeitos das pessoas, fala assim: uai, você vê sua esposa defeito. Eu não sabia que você tinha esse defeito, não. É igual o meu. Mas Deus sabia, está agendado. A mulher está lá no casamento assim: ai, estou muito chateada. Por quê? Ele não é profundo, sabe? Ele não gosta de ler. E eu adoro ler, ouvir podcast. Aí eu já pergunto para a moça: ô moça, quando vocês namoravam, onde é que vocês foram o primeiro encontro? Foi na biblioteca municipal? Vocês iam discutir Camões. Ele não gostava de ler, filha. É o cara que você escolheu. O cara está assim: eu vou, mas eu estou casado com a moça, agora eu vou lá encontrar a família. Ela é muito tímida, ela não fala com ninguém. Ela é tímida. Lembra quando você estava namorando, ela ficava caladinha? Você falava assim: ela é lindinha demais, como é que ela fica calada? É a condição. Você está no casamento, não é porque para você encontrar a pessoa certa, não. Você está no casamento para que Cristo torne você uma pessoa certa. Então o pressuposto, segundo a visão cristã, nem é que você tem que casar com a pessoa certa, porque por mais que você não deva escolher a pessoa errada, sai de perto da pessoa errada, tá? A pessoa que você escolher com todos os critérios, não é garantia que o relacionamento vai dar certo. Por quê? É preciso se lançar com fé na vida a dois. Sabe por quê? A vida a dois não é sobre o seu umbigo. É aqui que eu quero caminhar para o final. A pessoa que está só olhando para o umbigo dela, ela fala assim: eu quero o cara assim, assado, desse jeito, ele vai isso, cara, quero a moça assim, assada. Pergunta para o cara: moço, quantas moças assim você conhece? Nenhuma não. Vai chamar o Batman? O que você vai fazer? Você tem escolhas reduzidas para tomar decisão. Uma vez minha esposa falou isso. Falou assim: ô André, as moças são muito bobas, elas não entendem que casar é uma questão de possibilidade e escolha. Ela foi falando, eu já fui ficando mais triste, né? Quando eu fui casar, eu tinha todas as escolhas do mundo. Eu já fui ficando triste. Mas é a verdade. A gente está lá com aquela visão dorâmica, aquela visão do Netflix da pessoa certa. A moça está lá pensando no cara que é perfeito. Aí esse cara chega para ela e fala assim: não estou interessado em você não. Ela fala assim: ele não me quer porque eu sou feia. Você quer ele porque ele é feio também, né? Você quer ele não é porque ele é o cara que tem mais destaque, que tem mais virtude, que é mais valor, não. É a história. Você quer morar num apartamento de 700 mil, você quer um relacionamento de 700 mil, mas sua vida é de centavos. Sua vida é de centavos. Você está querendo barganhar, você está querendo resolver o seu problema de solidão, que só se resolve com Cristo. Você quer resolver com o quê? Romance. E aí sabe o que vai acontecer? Você nunca vai ficar satisfeito. E você vai estar mais preparado. Ainda que você encontre essa pessoa certa, a chance de dar errado é muito grande, porque nesse processo você se tornou a pessoa errada. Então qual que é o meu desafio para você aqui hoje? Quero te falar uma coisa. Número 1. Casamento e família não é sobre a sua história de amor. É sobre a história que Deus faz na terra. Vamos lembrar? Deus colocou homem e mulher para quê? Para que a glória dele seja vista. Aceita que dói menos. O centro da sua vida tem que ser o próprio Cristo. Se você não resolve isso agora, você não vai encontrar uma pessoa que está centrada em Cristo. E você não vai conseguir frutificar e florescer dentro do casamento. Não vai. E se você encontrar a pessoa certa, você vai estar tão errado longe de Cristo que não vai nem valer a pena.
Nenhuma história de amor vale a pena se Cristo não for o centro da sua vida. Sabe o que Deus está te pedindo hoje? Ele está te pedindo para você entregar esses sonhos vazios, colocar no pé dele e falar assim: Deus, nem meus sonhos são certos, nem as expectativas que eu tenho são certas. Você tem que começar a entender que casamento é sobre missão, é sobre a obra que Deus vai fazer na terra. Porque você acha que a sua história de amor é só vocês dois. Mas deixa eu falar, quantas pessoas vão vir da sua história de amor? Quantas pessoas vão ser abençoadas? Vamos abaixar nossa cabeça? Chamar meus amigos lá para vir aqui. Hoje é dia de você deixar aos pés de Cristo os ídolos que você está construindo. Como que está a sua dieta? Você está sendo discipulado por coisas que não tem nada a ver com Deus e quer ter um relacionamento de acordo com o que Deus quer. Deus não te prometeu uma esposa, Ele não te prometeu um marido. Ele pode te dar ou pode não te dar. O que Ele prometeu é que você não vai andar só. E que se você está no deserto nessa procura, Ele está caminhando com você. É isso que Ele prometeu. Vamos abaixar nossa cabeça? Coloca diante de Deus aí os seus sonhos, solteiros. O tempo vai passar. E as escolhas que vocês vão tomar hoje vão determinar muita coisa na história de vocês. Uma coisa que eu aprendi quando eu era da idade de muitos aqui é começar a orar pelo esposo ou pela esposa. No meu caso, pela esposa. Eu nunca orava assim: Deus, me dá fulano de tal. Eu pedia assim: Deus, me dá uma esposa, para que eu possa te servir mais e melhor, para que eu possa edificar uma casa. Você está disposto a fazer essa oração? Porque veja só, normalmente o homem de valor, normalmente a mulher de valor não vem em cavalinho branco não, vem em jegue. Só que se você não está firmado em Deus, você vai perder oportunidade atrás de oportunidade, porque você está julgando as coisas aos olhos do mundo. Eu não estou falando aqui para você se relacionar com alguém que você não tenha desejo, não tenha atração, não é isso. Mas você ainda não sabe nem desejar. Seu desejo está governado, talvez tem jovens aqui, meninos, seu desejo está governado pela pornografia. Você está querendo construir uma casa sem pureza. Você está começando já de um jeito errado. Vamos vencer. As moças, você quer construir, você quer encontrar alguém, mas seus valores estão todos baseados lá em expectativas. Em uma rotina de like que você queria construir no seu Instagram. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse tempo. Existem muitas coisas a serem faladas, muitas coisas a serem transformadas na vida de cada um aqui, Senhor. O Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece que existe aqui propósito sincero hoje de se colocar no lugar correto diante do Senhor, de dedicar a própria vida, de se abrir para um relacionamento profundo com o próprio Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Nós aprendemos aqui nessa noite que se nós não estivermos unidos a Cristo, nenhuma história de amor faz sentido. E mais, que o nosso relacionamento com uma pessoa no futuro ou agora não é sobre nós mesmos, mas é sobre o que o Senhor faz na terra, Senhor. Nós queremos ser canais da Tua glória e da Tua bênção, para que a Tua glória seja vista no mundo, para que o Senhor seja reconhecido e glorificado, para que, como diz o profeta, que as famílias sejam vistas e sejam vistas como famílias abençoadas de Deus. Eu creio que o Senhor está mudando corações aqui. Transforme a vida desses jovens, que eles possam buscar ainda mais santidade na Tua presença, que eles possam caminhar no deserto se estão à procura de alguém, que eles possam se preparar vocacionalmente, para que seus relacionamentos não sejam um peso, que eles possam se submeter às autoridades em casa, na igreja, para que eles possam ser jovens irrepreensíveis, mais aptos a servir o Senhor na família. Em
nome de Jesus que nós oramos. Amém.